com alunos, né, com universidade, passar um pouco do trabalho que a gente faz aqui, né, um pouco de exemplo do que a gente faz, né, numa área de economia dentro do banco, né. Eu sou economista-chefe do Inter, toco essa área de pesquisa macro. ah, Essa nossa área de pesquisa macro é uma área que está ligada também à parte de assessoria de investimento, então hoje a gente faz esse trabalho com mais ou menos dois focos, né, um, assessorar o banco, né, nas suas decisões, e o outro, ajudar os nossos clientes também. Tanto o cliente pessoa física, né, os investidores, principalmente, né, nortear aí o cenário de investimento, mas também a gente fala bastante com o cliente PJ, e contribui também um pouco para auxiliar nesse entendimento de cenário. A ideia de um departamento de pesquisa econômica dentro de um banco é ser bem prático, né? Então, a gente faz pesquisa, análise conjuntural, a gente faz modelagem de inflação, de atividade, mas a conjuntura é o nosso principal tópico, né? Eventualmente, a gente tem tempo para fazer outras pesquisas relacionadas, né, ao nosso trabalho. Aqui a gente faz bastante pesquisa de economia bancária, que é o nosso meio principal, uma área pouco estudada, inclusive, então a gente sempre tem bastante interesse nesse tipo de pesquisa, contribui bastante para analisar o dia a dia, entender o mercado, e tudo é muito prático, né? A ideia é a gente sempre olhar empiricamente o que está acontecendo, né? Muito mais prático do que teórico. Ah, eu vou falar um pouquinho hoje do cenário, como que a gente está vendo o cenário hoje, o que a gente tem de projeção para fim desse ano, para o ano que vem, onde que a gente vê os principais riscos, né, que podem, obviamente, tirar, né, essa nossa projeção do caminho que a gente coloca ela hoje. E, e aí eu vou fazer aqui uma passagem geral por alguns principais pontos. Obviamente que eu trouxe um resumo, o cenário econômico ele é super abrangente, mas eu vou abrir também espaço para perguntas, né? Caso tenha algum outro interesse, alguma área específica que eu não abordei aqui, a gente pode depois abrir um espaço aí para perguntas. A gente começa aqui no Brasil sempre olhando fora, né? O mercado internacional, ele dita muito, né, o que acontece no mercado doméstico, muito mais do que os problemas locais. E hoje a principal dúvida, né, a principal incerteza que a gente tem hoje no mercado global é sobre o impacto da alta dos juros, né? Essa é a taxa de juros dos Estados Unidos de 10 anos. Essa é uma taxa referência, a gente chama de benchmark, ela é uma referência para investimentos, para custo de capital, né? Quem faz valuation de ações sempre usa, né, o risk-free rate, e a taxa de 10 anos, ela é a taxa de referência. O mercado de treasuries americano, ele é o maior mercado investível no mundo, então, boa parte dos investidores globais tem treasuries americanas, né, tem renda fixa americana, e ele serve de referência para todo o mercado. Essa taxa de juros de 10 anos, que é essa grande referência do mercado, esse gráfico não é um gráfico muito longo, mas se a gente olhar essa taxa nos últimos 15 anos, ela rodou mais ou menos próxima aqui, entre 2% e 3%. Né? Foi a taxa média dos últimos 15 anos foi 2,5%. E hoje ela está 5%, né? Então, a gente tem uma taxa hoje que é o dobro da média dos últimos 15 anos. Obviamente, se a gente for mais longe, né, antes da crise de 2008, na década de 70, 80, né, com a crise do petróleo, a gente chegou a ver taxas maiores, mas a gente olha esses últimos ciclos, né, os mais recentes, a gente tem uma taxa muito baixa, né, é uma taxa de referência, né, dos últimos 15 anos para investidores, né, para investir como seu custo de capital, e para empresas, né, como tomar crédito, essa é uma taxa básica, né, quando empresas emitem, né, títulos de dívida para captar, para investir, essa é a taxa básica, né, 2,5, se acrescenta aí o spread para fazer captação, para tomar empréstimo, né? Então, hoje, você tem uma taxa muito alta, muito mais alta que a média histórica, e isso tem causado muita incerteza, né? Lembrando que toda vez que juros sobem, né, o preço dos papéis cai, então os investimentos em renda fixa nos últimos 2 anos perderam muito valor por conta desse movimento de alta dos juros, então os portfólios, né, alocados em renda fixa americana perderam valor, e isso também assusta alguns investidores e também faz com que investidores comecem a repensar aonde alocar esses recursos.
Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil de um grande investidor de treasuries, que é o Banco Central. O Banco Central tem lá suas reservas, né, 350 bilhões de dólares, a maior parte dessas reservas compra títulos do Tesouro Americano. Inclusive, no ano passado, né, assim como esse ano, as reservas perderam um pouco de valor. A gente viu gente ali desavisada falando, no ano passado era ano de eleição, né, o governo estava queimando reservas e não era nada disso, né? As reservas simplesmente perderam valor porque os títulos americanos tiveram queda por conta desse movimento da alta de juros, né? Que no ano passado foi ainda mais significativo, né? Quando ele saiu de 1 para 4, teve um impacto grande aqui no ano passado. E hoje, um dos grandes compradores, né, dos títulos americanos, que são os governos, né, o Japão e a China, estão buscando uma diversificação maior. A gente tem também uma preocupação com o dólar, né, por conta da inflação nos Estados Unidos, e o Fed, que era também um grande comprador de emissões do Tesouro Americano, também hoje está vendendo, né, parte do seu balanço no processo aí de restrição monetária, e com isso, essas emissões novas do Tesouro Americano estão encontrando menos compradores, e por isso o preço sobe, né? Então, traz incerteza, né? Qual vai ser a nova taxa de referência do mercado? A gente não sabe, né? Ela pode voltar para 3, né? 2,5, 3, ela pode ficar em 5 por mais tempo, né? Hoje, essa é a grande dúvida aí do mercado, para onde que vão os juros. Um caminho é a gente ter alguma crise, né? Afinal de contas, essa taxa muito alta pode impactar negócios que estão muito alavancados, não conseguem, né? Imagina um negócio que fez um planejamento com taxa de 2 e hoje tem que pagar 5. Ele não consegue, né? Bancos, a gente viu nos Estados Unidos esse ano, o SVB foi um banco médio que teve problemas. A gente pode eventualmente ver outros problemas em bancos médios, ou no setor imobiliário, comercial. Então, tem alguns setores lá rateando, podem eventualmente gerar alguma crise. E aí, com essa crise, a gente teria uma redução de juros, uma calma no mercado, mas aí seria uma crise da economia real impactando os juros. Mas hoje a gente não sabe. Um outro caminho é os juros ficarem altos por mais tempo, e a gente tem uma economia também desacelerando de maneira mais lenta, né, como é o soft landing. Esse é um caminho que a gente tem. Esse juro muito alto, se ele ficar mais alto, ele é um problema para o Tesouro, né? Pagar a dívida hoje com essa taxa é caro, e a gente pode acabar vendo uma inflação também um pouco mais persistente, fazendo uma parte desse ajuste fiscal que o governo americano tem alguma restrição. Então, acho que esse é o principal ponto no cenário de incerteza, um juro alto que vem causando aí um mal-estar, uma realocação de portfólio, dúvidas, e que pode trazer algum impacto na economia real. Eventualmente, a gente ainda não viu esse impacto, mas ele pode vir em algum momento, eventualmente de maneira mais forte ou não. O que causou, né, uma parte dessa alta dos juros foi a inflação, né? A inflação, ela veio logo depois da primeira onda da pandemia, foi causada por uma demanda muito forte, né, de bens, né? As famílias foram para casa, né, durante o período de lockdown, passaram a consumir mais bens. Essa pressão sobre o consumo de bens colocou uma pressão na produção industrial, que por sua vez coloca pressão também em energia, né, principalmente o dólar. E as commodities tiveram essa alta, né, ao longo da pandemia. A guerra da Rússia contribuiu também para pressionar um pouco mais o petróleo, né, e commodities subiram ainda mais, mas a gente vê aqui uma acomodação desde final do ano passado, uma acomodação das commodities de maneira geral, recentemente um pequeno repique aí com um novo conflito lá fora, mas nada que preocupa do ponto de vista de inflação. Então, o petróleo a $90, a gente viu a gasolina sendo reduzida, né, semana passada, o petróleo está 90 e a gasolina caiu. Então, na verdade, a gente não tinha realmente um espaço para queda de gasolina, um pouco de aumento ali de refinaria, o spread entre a gasolina e o petróleo acabou reduzindo, mas de maneira geral o petróleo em 80, $90, ele não está muito acima da média dos últimos 12 meses, na verdade está até na média, né, abaixo da média dos últimos 12 meses, um pouquinho acima da média dos últimos 6 meses. Não traz uma grande preocupação do ponto de vista inflacionário. Aqui no Brasil, o Banco Central tem esse índice que a gente gosta muito de acompanhar, que é o ICBR, é um índice de commodities em reais. Ele é uma cesta diferente, o CRB é um índice global usado no mercado, mas o Banco Central calcula um índice mais próximo aqui do que é a nossa economia, né? Então, obviamente que em reais
né, o impacto inflacionário disso a gente viu, né, aquele GPM que chegou a 40, 50, mas esse ano, né, essa queda da gasolina, a queda da inflação de alimentos, ela reflete esse alívio no índice de commodities em reais. De novo, um pequeno repique aqui nos últimos 2, 3 meses, mas nada que preocupe do ponto de vista inflacionário, olhando para frente, né? Mais uma acomodação. E aquela alta de commodities causou uma inflação alta no mundo todo, né? Então, tanto economias avançadas quanto as economias emergentes tiveram uma elevação da inflação nesse período, pico de inflação, né, nos Estados Unidos, na Europa, acima de 9%. A inflação cai, mas ela começa a acomodar um pouco aqui na margem, que é acima da meta, né? Então, essa é a preocupação que tem hoje, né, na economia americana, principalmente, né? A inflação caiu, mas ela está rodando aqui próxima de 3,70, 4%, que é o dobro da meta, que é 2%, né? Então, para essa inflação voltar a cair para a meta, pode levar a um custo de política monetária um pouco maior. Países emergentes também viram, né, inflação mais alta. O Brasil experimentou uma inflação mais alta um pouco antes. A gente teve a crise hídrica em 2021, contribuiu para um aumento da energia elétrica e também de alimentos, né, aqui no Brasil, um pouco pior, né? E teve também uma desaceleração um pouco mais forte, né, por conta da redução de impostos que a gente viu no ano passado, e agora, passado esse efeito, né, da redução de impostos, aqui a inflação acumulada em 12 meses, a gente vê a inflação também ali no 5%, com leve queda. Então, essa queda é o que o Banco Central preocupa hoje, né, uma queda de inflação mais lenta, e também ainda distante da meta, nossa meta é 3%, então essa é a preocupação com o ciclo de política monetária, eu vou falar já na frente. Lá fora, assim como aqui, a gente teve um aperto monetário, eu não diria sincronizado, mas simultâneo. Todos os países com o mesmo problema subiram os juros, e a gente tem hoje patamar de juros, né, próximo das máximas dos últimos 15 anos, né? A taxa básica nos Estados Unidos aqui em 5,25, o euro em 4,5, então são taxas elevadas para o padrão, né, histórico dos países desenvolvidos, assim como aqui também, a gente também teve taxas subindo, né? O Brasil chegou com a maior taxa aqui em 13, mas México, Colômbia, Chile, todos os países fizeram um aperto monetário. Como a gente começou o aperto monetário na frente, né, a gente já está em período de afrouxamento, né, bem moderado aqui na ponta, assim como o Chile, mas esse afrouxamento monetário ele começa de maneira bem lenta, apesar, né, da inflação estar em queda, ainda existe alguma preocupação residual com persistência inflacionária aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, né, como eu falei, a inflação cai aqui para 3,70 na ponta, o que é acima da meta, né? O Fed hoje tem aí a maior taxa dos últimos 15 anos. A gente tem reunião do Fed, né, do FONC na próxima semana. É esperada a manutenção da taxa, mas ainda uma preocupação com essa queda mais lenta da inflação daqui para frente, né? E aqui para nós, a gente começa a preocupar um pouco também se essa taxa ficar alta por muito tempo, pode ser que a Selic não possa cair tanto, né? Então existe essa preocupação com o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Então, se a gente tiver essa taxa do Fed em 5,5 ao longo de todo o próximo ano, na medida que a Selic cair para 10, 9, pode ser um diferencial de juros um pouco apertado. Existe essa preocupação, não existe um número mágico, né? Depende de vários fatores, né? Eventualmente a taxa está mais alta lá porque é um problema pontual nos Estados Unidos, o risco fiscal é americano, a inflação é americana, o Brasil está com a casa arrumada, nada impede da gente ter juros menores aqui. Mas, nesse momento de incerteza, isso acaba levantando a questão até quanto que a Selic pode cair se o Fed mantiver os juros aqui em 5,5 por um tempo mais prolongado, né? O efeito desse aperto monetário é uma Oi. redução da atividade. Então, a gente tem hoje uma Eu queda só na vou levar os copos atividade. lá embaixo, pronto. Já Ela tô está com o desocupada, só um microfone. minuto, só vou levar os copos. Oi, você tá no mudo. Oi, estamos escutando? Agora sim. Bom, então o índice de PMI de manufatura mostra essa queda de atividade global,
ela é mais acentuada na Europa, então a Europa já dá mais sinais mais claros de queda na atividade, principalmente na indústria, mas a gente vê também uma atividade já, esse índice significa que abaixo de 50 a manufatura está em retração, acima de 50 ela está em expansão. Então a gente vê que, tirando a China, que está bem perto da estabilidade, a gente tem aqui uma atividade indicando já a retração agora nesse segundo semestre desse ano. E aqui, trazendo um pouco para o cenário brasileiro, né, o que a gente viu? Esse aumento de commodities muito forte, né, logo depois da primeira onda da pandemia, ele resultou num IGPM, né, que disparou, né, quando a gente olha dentro do IGPM, o IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor, ele chegou a bater 50% de alta em um determinado momento, e hoje ele está rodando negativo. Então, o custo de produção subiu muito, e agora a gente começa a ver esse custo de produção em queda. Obviamente que a demanda por bens industriais hoje é menor, né? Então a indústria tem uma pressão menor, produz menos, demanda menos, o custo de produção também caiu. A gente também viu o fim, né, dos gargalos da pandemia, tudo isso traz esse alívio no custo de produção. Quando a gente compara o IGPM com o IPCA, né, o IGPM subiu bem mais. Hoje ele está rodando aqui a negativo ao longo do ano, né, em 12 meses, ele deve fechar o ano de 2022 em território negativo, e o IPCA, que não subiu tanto, tem uma desaceleração mais lenta, né, na ponta, que é normal. A inflação do consumidor tem muita inflação de serviços, né, ela não sobe tanto, ela não é tão volátil quanto a inflação de bens, de custos de produção, e ela também demora mais para cair. Então, essa é a grande preocupação do Banco Central, é a inflação mais persistente. E olhando aqui exatamente os componentes, né, do IPCA, aqui a gente vê o IPCA de duas maneiras, né? Então, o IPCA cheio, né, que é essa linha laranja, ele tem toda essa parte aqui de impostos sobre a gasolina, energia. Quando a gente faz uma análise das medidas de núcleo, que expurga esses itens mais voláteis, a gente vê que a desaceleração do IPCA foi mais lenta, mas ela continua, né? Então, mesmo essa recuperação da inflação aqui, por conta do fim daquela deflação do ano passado, na medida de núcleos a gente consegue ver uma desaceleração mais lenta, né? Mas ainda um processo de desaceleração. Aliás, saiu o IPCA 15, né? Que é a prévia do IPCA de outubro, um IPCA bem baixinho também, 0,20, mostrando uma inflação acumulada aí de 5%, a gente tem uma estimativa de inflação fechando o ano em 4,65, que vai ser dentro, né, do intervalo da meta, que é 4,75, então a inflação deve continuar em queda até dezembro. E o que vem puxando a queda da inflação? Né, o principal ponto, né, de queda da inflação esse ano foi os alimentos, né? Então, a trajetória aqui da alimentação esse ano está em queda, né? Essa é uma ótima notícia para as famílias, principalmente de baixa renda. Não é uma notícia tão boa para o Banco Central, né? A inflação de alimentos não é a principal preocupação e aonde a política monetária tem efeito, né? A inflação de alimentos é muito mais oferta do que demanda. O principal ponto de atenção do Banco Central é a inflação de serviços, né? Essa não subiu tanto, mas você vê que ela é mais, né, a gente chama de pegajosa, né? Em inglês tem o termo sticky, é uma inflação mais pegajosa, mais lenta, mas também a boa notícia que a gente teve nos últimos meses foi essa desaceleração da inflação de serviços. Esse é o trigger principal para o Banco Central começar a cortar os juros, e essa foi a boa notícia que a gente teve nos últimos meses, essa queda da inflação de serviços. Os bens monitorados, só de curiosidade, né, foi a queda de ICMS, PIS, COFINS da gasolina no ano passado. Esse ano, essa alta é a volta desses impostos, então também, apesar dos monitorados estarem acumulando 10% de alta nos últimos meses, não é uma preocupação tão grande. Aqui é uma volta de imposto e o efeito de contágio disso é mais baixo, né? O contágio que a gente vê de alimentação, em serviços, ele é maior e é o que tem beneficiado essa queda mais acelerada da inflação. E aqui é a nossa projeção, né? A gente projeta, né, o IPCA fechando o ano mais próximo aqui de 4,65, né, que tem uma sazonalidade no ano que vem, e deve fechar dezembro de 2024, é um pouco abaixo de 4, né, mais por volta de 3,70. Então, de novo, essa queda da inflação de 12, né, para 5 foi uma queda rápida, mas de 5 para 3 ela é uma queda mais lenta.
né? Então, essa é a preocupação do Banco Central, porque o Banco Central também tem projeções parecidas, né? Os modelos também apontam para uma queda mais lenta, a projeção de queda da Selic, ela é mais lenta também, né? A gente não tem uma queda de Selic tão forte quanto a gente teve no último ciclo, né, com o ILA. Aqui a gente tinha um fiscal caminhando para um ajuste mais rápido, ajudou a colocar essa inflação na meta rapidamente. Hoje a gente não tem um fiscal contracionista, a gente tem o contrário, né? Esse ano a gente viu uma expansão fiscal, infelizmente, isso piora a trajetória da inflação. No ano que vem, né? Hoje a gente teve aí a fala do Lula sobre cumprir a meta no próximo ano, dando a entender que essa disciplina fiscal parece que não vai estar presente também no próximo ano. Isso coloca pressão na política monetária, sem o fiscal contribuindo, a inflação desacelera de maneira mais lenta e a política monetária acaba ficando um pouco mais restritiva. Não impede os próximos cortes, semana que vem temos reunião de Copom, a gente espera mais um corte aqui de 50 bases, de 50 pontos base, né, de 12,75 para 12,25, depois mais um corte em dezembro, fechando o ano em 11,75, e para o ano que vem a gente espera que a Selic caminhe aí para 9% até o final do ano. Pode parar no meio do caminho? Pode, né? Se o cenário externo piorar, se o fiscal aqui desandar de vez e o câmbio voltar a subir, a gente tem risco para esse cenário. Por outro lado, se a atividade ficar mais fraca, né, se a gente tiver uma recessão, como a gente teve, né, um impacto mais forte de atividade, o fiscal ficando um pouco mais disciplinado, o Banco Central pode acelerar os cortes para 8, quem sabe, no próximo ano. Então, tem riscos aí para os dois lados no próximo ano. Na medida que a inflação caiu, as expectativas de inflação também caíram, né? Essa era a expectativa do Focus, de inflação. No meio do ano, a gente projetava uma inflação mais próxima de 6. Hoje, a gente já vê essa inflação fechando, como eu falei, dentro da meta. Essa é uma boa notícia. A gente também viu algum ajuste de expectativa de inflação para o próximo ano, né? Aqui a inércia inflacionária contribui, né? Se você tem uma inflação menor em 2023, os contratos de 2024 também são corrigidos de maneira mais moderada. Mas o que pega hoje no Banco Central é as expectativas longas, que estão desancoradas, né? A meta é 3 e hoje ninguém acredita que a gente vá cumprir essa meta, né? Então, esse é um problema que o Banco Central tem hoje, é um problema do governo, né, que também questiona a meta e acaba atrapalhando esse processo de ancoragem de expectativa. Lembrando, por que ancorar a expectativa é importante? Porque parte da composição da inflação corrente, ela vem dessas expectativas. Então, se os agentes econômicos acham que a inflação vai ser 5 no próximo ano, ele pode antecipar correções hoje, né? Então, essa é a preocupação, que uma contaminação, né, dessa expectativa desancorada de inflação possa trazer para a inflação corrente. Em países, foi interessante que o FMI soltou um estudo, né, recentemente, junto com o Outlook, né, de outubro, mostrando que em países emergentes, essa desancoragem não impacta tanto quanto em países desenvolvidos, né, o que faz todo sentido. Aqui, num país como o Brasil, a inflação passada, ela é mais importante, né? Então, a gente ancora mais no passado do que no futuro. A gente tem muita indexação na nossa economia, mas ainda assim, as projeções do mercado são parte do instrumento de política monetária do Banco Central e traz um desconforto hoje o fato dessas projeções estarem desancoradas. O que aconteceu com os juros, né, no Brasil? Na medida que a inflação subiu, né, os juros subiram também. Essa aqui é a taxa de juros de 2 anos, né, a taxa pré-fixada. Essa taxa, ela reflete o que o mercado espera da política monetária de curto prazo. Na medida que a inflação foi caindo, né, os cortes de juros da Selic foram precificados, e agora a gente tem essa pequena alta, é o cenário externo que trouxe esse mal-estar aqui para o cenário doméstico também. A mesma coisa com o juro real. Hoje o juro real subiu por conta do juro lá fora. A gente vê isso melhor nesse gráfico comparativo, né? O juro real nos Estados Unidos subiu e acabou puxando um pouco do juro real aqui no Brasil. O diferencial de juros, ele está até mais ou menos estável nos últimos meses, próximos da mínima, né? A gente já teve diferencial de juros maior, hoje o diferencial de juros está até um pouco mais baixo, mas na medida que os juros sobem lá, eles afetam também o mercado de juros aqui no Brasil, é um ponto de atenção para a nossa política. Aqui a gente vê o movimento do câmbio, né? Acho que o câmbio, nos últimos meses, ele tem ficado muito comportado, considerando toda essa incerteza que eu falei, desse cenário, tanto lá fora quanto aqui. O câmbio, hoje, próximo aqui de R$ 5, mostra
Uma pergunta? O câmbio próximo de Acho que R$ 5 alguém abriu o mostra microfone. uma estabilidade, né, em relação aos últimos meses. Então, mesmo esse pequeno repique aqui das últimas semanas não traz tanta preocupação com pressão inflacionária, mas a gente fica atento, né? Se o câmbio voltar aqui para 5,50, que é um canal de contaminação, né, tanto do fiscal quanto do cenário externo, a gente pode voltar a ver a inflação em alta. E o câmbio subiu nesses últimos meses, porque também o câmbio subiu lá fora, né? Então, o índice dólar contra a cesta de moedas, na medida que a taxa de juros sobe nos Estados Unidos, o dólar se fortalece em relação a todas as moedas. Então, esse movimento é compatível com o movimento que a gente viu no mercado lá fora também. Bom, se por um lado a gente tem a boa notícia da queda da inflação, por outro a gente tem a má notícia da queda da atividade. O IBCBR, que é o índice de atividade do Banco Central. Pergunta, não? O IBCBR, que é um índice de atividade do Banco Central, ele está em queda, ele fez pico em abril. Então, essa expectativa que a gente tem hoje de PIB de 3%, ele é um PIB que reflete o crescimento do começo do ano, né? De maio para cá, o PIB não está em queda, né? Mas ele está mais estável. A gente tem uma expectativa de queda, inclusive, do PIB para terceiro trimestre. Isso é um ponto de atenção também. Pode ser um gatilho para o governo querer trazer mais políticas anticíclicas, o que é ruim para a inflação e ruim para o fiscal, mas o fato é que a política monetária restritiva começa a bater, principalmente na indústria. Quando a gente olha o desempenho da indústria e do varejo, a gente vê um desempenho estável, sem muito movimento aqui nos últimos meses. O único setor que tem um crescimento maior é o setor de serviços, mas até o setor de serviços começou a acomodar. Em agosto a gente já viu uma queda, e essa é uma preocupação que a gente tem. A atividade deve continuar fraca nesse semestre e também em 2024. Né? A política monetária ainda está restritiva, não tem muito espaço para o PIB crescer. Vê se tá igual o meu. Apesar da atividade estar mais fraca, a gente tem uma melhora no mercado de trabalho. Acho que talvez essa seja a melhor notícia que a gente teve dos últimos 2 anos da economia brasileira, foi essa retomada no mercado de trabalho. Ela foi muito surpreendente, pegou todos os economistas de surpresa, ninguém projetava uma queda da taxa de desemprego, como a gente viu. Hoje a taxa de desemprego está abaixo de 8. A gente falava nesse período de crise, que a taxa de desemprego mais ou menos neutra, né, a Nairu, é aquela taxa de desemprego que nem causa inflação, né, ela estaria mais próxima de 9, 10%. E hoje a gente vê uma taxa de desemprego abaixo de 8, sem causar pressão inflacionária em salário, né? Então, essa é uma notícia muito positiva para a nossa economia. O que causou essa melhora no mercado de trabalho? Lembrando que boa parte dessa geração de emprego foi no mercado formal. Hoje, o mercado formal, né, carteira assinada, cresce mais que o mercado informal. Boa parte disso foi a reforma trabalhista, que reduziu os custos, né, de judicialização, trouxe uma flexibilização maior, né, das leis, permitiu essa contratação maior. O reflexo dessa melhora no mercado de trabalho é o aumento da massa salarial, né? A massa salarial no Brasil hoje está crescendo por volta de 5% em termos reais, em relação a um ano atrás, atinge pico, e isso tem ajudado a manter o consumo. Então, mesmo com taxa de juros, né, num patamar extremamente alto, o consumo ainda consegue ter algum crescimento ou ficar estável, porque a massa salarial tem uma melhora. Um outro ponto positivo da economia esse ano tem sido a balança comercial, né? Esse sai muito aí na mídia, né? O Brasil está batendo recorde de saldo comercial, tanto pela produção agro, que foi recorde esse ano, mas também pela produção de petróleo, que cresce, e hoje a gente tem um superávit muito significativo. A gente deve ter um superávit mais próximo aí de 100 bilhões esse ano, que é um superávit recorde para o nosso histórico, e vai ser um dos maiores superávites comerciais globais, né? O Brasil começa a ter destaque no cenário global, com um superávit bastante significativo, mesmo num ano de desaceleração de demanda global, a gente conseguiu manter esse superávit. Isso ajuda a trazer dólar, né, para o Brasil, o que ajuda também a manter o dólar mais estável. Então, quando eu mostrei aquele gráfico do dólar mais estável, em parte é um reflexo também dessa melhora na balança comercial, desse fluxo comercial de dólares.
E aqui, como eu falei, a atividade está mais fraca, a gente vê isso também no crédito, né? A concessão de crédito, pessoa física, começa a estabilizar aqui na ponta, e a concessão de crédito na pessoa jurídica está em queda, né? Então, isso ajuda a desacelerar a atividade. Isso é efeito direto da política monetária, então a gente vê as taxas de juros sobem, a concessão de crédito cai, os bancos ficam mais conservadores. Na pessoa física, a gente ainda teve um movimento grande aqui nos últimos anos do uso do cartão de crédito, que é um tema, né, de debate hoje, o endividamento das famílias, o crescimento do uso do cartão de crédito, muito ligado aí ao crescimento do mercado, dos novos bancos, dessa bancarização maior que a gente tem na economia, mas a gente também vê essa estabilização do crédito na pessoa física na ponta, e isso também contribui para um crescimento de consumo menor daqui para frente. Uma parte desse conservadorismo dos bancos daqui para frente vem da inadimplência, né? A inadimplência no crédito pessoa física cresceu de maneira acelerada, fez pico agora em junho, começa a dar alguns sinais de queda, mas ainda está num patamar bem alto. Inadimplência alta significa que crédito fica mais caro, fica mais escasso. A gente sabe que o banco, não o banco, que o governo tenta controlar um pouco da taxa de juros por conta de limitação, né? Eu quero criar um teto de taxa de juros no cartão, um teto de taxa de juros no consignado, mas a grande verdade é que esse tipo de limitação não surte efeito, né? Você vai só restringir o crédito, porque como a inadimplência é alta, se os bancos não podem ser remunerados por essa inadimplência, eles não vão ofertar crédito, né? Então, a gente começa a ver essa preocupação também por parte dos bancos em limitar a oferta de crédito por conta de limite também de taxa de juros. E aqui a gente tem uma novidade no mercado brasileiro, né? Eu falo novidade, que é algo que começou a crescer ali a partir de 2016, 2017, que é o mercado de capitais, né? Junto com o mercado bancário, o mercado de capitais é onde as empresas se financiam, né? Elas emitem debêntures, CRIs, CRAs e captam para fazer investimentos. Esse mercado, depois que o BNDES mudou a regra, né, da TJLP em 2016, o BNDES saiu de cena e o mercado de capitais passou a ter esse crescimento, né? Recorde atrás de recorde, com uma emissão que chegou a 600 bilhões em 2021. No ano passado, o total de emissões nesse mercado chegou a 550 bi, e isso ajuda muito ao investimento privado crescer, né? O investimento privado se financia com poupança privada, e isso é muito importante para a economia. Uma economia forte, com um potencial de crescimento de PIB alto, ela tem um mercado de capitais desenvolvido, né? Não adianta mercado bancário, não adianta banco de desenvolvimento, você precisa ter um mercado mais dinâmico, que é onde a gente consegue ver essas emissões encontrarem esses investidores. É uma diversificação maior, é uma diluição de risco maior, então permite emissões mais longas. O mercado de capitais passou uma parte do ano mais fechado, depois do evento da Americanas, e também com muita turbulência, inflação alta ainda, juros altos, mas voltou, mostra que é um mercado consolidado no Brasil, né? Tanto via plataformas, né, de investimentos que ajudam a buscar esse investidor privado, quanto empresas, né, que conseguem acessar esse mercado. Os marcos regulatórios do mercado de capitais vêm avançando muito, né? As legislações da CVM, marco de garantias, todos esses marcos regulatórios do setor financeiro ajudam muito a esse mercado crescer e se desenvolver. E por fim, né, o risco fiscal, que a gente tanto fala, né, o risco fiscal é essa diferença, né, que a gente tem entre a despesa e a receita, né? O que a gente viu nos últimos anos, né, desde ali da crise de 2008, foi um crescimento muito significativo da despesa, previdência, transferências de renda e perdas de receita, né? Perda de competitividade, de produtividade, a própria recessão nesse período, né, teve esse grande impacto, e a gente vem discutindo esse ajuste fiscal, né, desde então. Em 2016, a gente teve uma mudança importante na regra fiscal, que foi a criação do teto, ajudou a limitar as despesas, a gente vê que as despesas pararam de crescer. Obviamente que o ano da pandemia trouxe um gasto extraordinário, mas a gente retomou
esse controle de despesa até 2022. E, por outro lado, a Receita começou a recuperar, as commodities em alta também ajudaram. O ano passado a gente chegou a fazer um pequeno superávit, e esse ano essa história se reverteu, né? Então, esse ano, quando a gente olha o governo federal, ele voltou a apresentar déficit, ou seja, o governo voltou, quando a gente olhar esse gráfico para 2023, a gente vai ver que as despesas voltaram a crescer e as receitas caíram por conta da acomodação das commodities, né? E aí a gente tem essa situação, né, de um déficit primário que volta a crescer, uma dívida pública que também volta a crescer, e essa é a grande preocupação, esse é o risco fiscal. Aonde vai parar essa dívida pública se a gente não voltar a apresentar superávit? O governo trouxe o novo arcabouço fiscal, que limita o crescimento de receita, desculpa, limita o crescimento das despesas ao crescimento de receitas. Então, teoricamente, o arcabouço pode trazer esse ajuste ao longo do tempo, mas ele precisa de algumas travas, né? E hoje mesmo a gente viu uma das travas é a meta, né? De déficit. O governo tinha uma meta agressiva de déficit zero para o próximo ano, e ele quer abrir mão dessa meta, porque ele não quer se disciplinar. E com isso a gente pode ter um novo crescimento de despesa no próximo ano, um novo crescimento de dívida. A dívida pode crescer ainda mais rápido, porque quando o mercado vê essa situação de descontrole, ele precifica juros muito altos, então a gente tem um crescimento também de déficit nominal, que é o déficit pós-pagamento de juros, né? Você vê que ele acelera mais rapidamente. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem hoje no mercado. Como que vai ser o ajuste fiscal? Vai ter ajuste fiscal? Não vai ter? Qual vai ser a magnitude? Então, junto com o cenário externo incerto, né, o cenário interno de fiscal também incerto, a gente acaba com um cenário com juros mais elevados, uma cautela no crescimento, não dá para crescer, né, com juros muito, muito elevados, e uma incerteza um pouco maior, né, para 2024, ano de eleição, como que vai ser, como que esse ajuste vai impactar na atividade no próximo ano. Eu vou parar por aqui e abrir para perguntas, algum debate, outros temas, né, que eu não tenho abordado aqui. Rafaela, eu acho que agora eu vou ter que afrouxar o cinto de segurança aqui, porque eu tive que grudar na cadeira com tantas informações, tantos cenários, tantos dados, né? Eu fui metralhado aqui. Humberto, a gente passa semanas tentando coletar algumas informações e recebe agora um presente desse tamanho. É impressionante. Estou chocado com a objetividade da apresentação, né? Riquíssima, riquíssima, né? Só tenho a agradecer, tá? E lembrando a todos que estão participando, tá, que não é fácil, né, para a gente que não está no patamar da Rafaela, conseguir digerir todas essas informações e isso vai ficar gravado, a palestra está sendo gravada, vai ficar disponível no canal do YouTube do ISEG. Ok? Para a gente poder assistir por algumas vezes, né, para tentar conseguir digerir tudo, tá? No nosso E site, Interinvest, a gente faz relatórios mensais sobre esses temas específicos. Então, lá, quem quiser conhecer um pouquinho mais, por exemplo, a questão fiscal, todo mês a gente escreve um relatório com um pouquinho mais de detalhe. A parte externa, crédito. Então, tem alguns relatórios que a gente explica um pouco mais aquele tema específico. Pode ajudar aí quem tiver um pouco de curiosidade sobre algum tema específico que foi abordado aqui. A gente tem relatórios periódicos sobre esses temas lá no nosso site. excelente. E a gente já está com algumas perguntas aqui que os alunos foram mandando, né? Como eu comentei, estavam mandando perguntas desde ontem. E aí, Humberto, você quer começar com alguma que você já tem recebido aí? E quem quiser fazer pergunta, né, diretamente para a Rafaela, só pedir que levante a mão aqui para a gente ter uma ordem. A sala está bastante cheia, né? Ô, Marcelo, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Rafaela, uma pergunta que eu recebi aqui de um contato meu. Rafaela, é um prazer tê-la aqui conosco na PUC. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria abordar essa questão da política fiscal expansionista que foi adotada nesse governo
E o cenário, a gente sabe que é um cenário em que o governo expande as suas despesas e tenta compensar essa expansão com aumento de arrecadação, com nova tributação, e isso pode vir a ter um efeito no mercado de trabalho. Como é que você tem visto isso, apesar dos dados que você mostrou estarem mostrando uma queda na taxa de desemprego, mas você acha que essa queda seria sustentável no médio ou longo prazo, dada a política fiscal expansionista adotada pelo atual governo? Esse é um bom ponto, né? Acho que primeiro o governo cometeu um pecado, né, mortal na nossa política fiscal, que é aumentar a despesa antes da receita, né? Só para lembrar, a gente luta contra isso já há anos, né? Então, desde do Fernando Henrique, logo depois do Plano Real, a discussão da lei da responsabilidade fiscal, né? Imagina, existe uma lei que chama Lei da Responsabilidade Fiscal. E o centro dessa lei era justamente você impedir os governos, né, futuros a criarem despesas sem terem a receita. E foi exatamente o que foi cometido no final do ano passado, né? Foi criado um aumento do Bolsa Família, foi criado um espaço para aumento de outros gastos, né, como o salário mínimo, por exemplo, um aumento real de salário mínimo que foi dado sem ter receita para esse gasto. E o governo disse, não, eu vou atrás das receitas, eu vou cortar subsídios, e você correr atrás de mais receitas é válido. Eu acho que a gente tem ainda alguns subsídios, né, que não são justificáveis, então é possível você cortar a despesa, mas aumentar a receita, mas é muito difícil, que é exatamente o que a gente está vendo, né? É muito difícil você aprovar novos impostos no Brasil. E um dos motivos é que a nossa carga tributária é muito alta. Então, o governo olha ali para aquele espaço que os subsídios geram, sem pensar aquilo no agregado, né? Poxa, a nossa carga tributária já está em 33%. Não adianta eu falar em 6% do PIB, né, de subsídio, em cima de 33%, eu vou partir para uma carga de quanto, né? Uma carga de 40 é viável a economia funcionar? Não, não é. E a gente já tem visto isso, né? A partir do momento que o governo ameaça tributar mais, seja via CARF, seja via STJ ali, em alguns incentivos, as empresas já estão com o pé no freio, né? E investindo menos, né? Então, a gente já vê esse sinal, né? Quando a gente olha os dados do PIB ali, a parte de investimento, né? FBKF já está em queda. A gente vê os dados de confiança, né? Que a GV solta. Mostra a confiança do empresário em queda. Então, tudo isso já reflete no empresário mais retraído por conta dessa questão fiscal. O resultado disso no emprego ainda não foi visto, né? Então, esse realmente é um fato. Eu acredito, a gente, né, falta um pouco de estudo ainda mais profundo, né, sobre o impacto da reforma trabalhista no mercado de trabalho, mas muito dessa melhora que a gente viu no emprego, ele vem dessa mudança na reforma. A gente vê alguns estudos, né, um que mostra a redução do custo de judicialização, acho que a flexibilização via maior terceirização também permitiu um crescimento um pouco maior, né? O setor de serviços, de maneira geral, ele cresceu um pouco mais nesses últimos anos e ele é um setor que emprega mais. E um setor que se alavanca menos também, então ele toma menos empréstimo, então a taxa de juros muito alta ainda não afetou esse setor, por isso que a gente vê essa defasagem entre o fiscal expansionista e a taxa de juros mais altas e queda no desemprego. Mas esse é um risco que a gente corre para o próximo ano, um risco que essa retração da atividade possa gerar, de fato, desemprego no próximo ano. Mas, por enquanto, não, acho que uma mudança estrutural no mercado de trabalho acabou beneficiando, né, a geração de empregos no Brasil, apesar da gente ter esse juro mais alto por conta da expansão fiscal. E, por fim, eu vou só fazer uma resposta entre parênteses para uma pergunta que você não fez, né? Mas é uma expansão fiscal, eu acho que pouca gente fala disso, né? O governo fez uma expansão de gasto fiscal muito na transferência de renda, né? Então, se a gente pegar onde que está o maior aumento de gasto esse ano, está no Bolsa Família. Então, o governo turbinou o Bolsa Família, e aí você olha, poxa, o desemprego está em queda e eu aumentei o Bolsa Família, né? Faz pouco sentido econômico o governo aumentar transferências de renda no momento que o mercado de trabalho está aquecido, né? Então, eu também considero isso um erro de política econômica.
principalmente de timing, né, de momento. Acho que o Brasil, e aí vou fazer um disclaimer, né, para não me criticarem, o Brasil é um país pobre e política social é essencial. Acho que em nenhum momento eu quero colocar aqui uma dúvida sobre a importância do Bolsa Família e outros programas de renda, não é isso, mas eu acho que é o momento de você ser mais eficiente com esses programas, né? Você não tem espaço fiscal, o mercado de trabalho está aquecido, esse é o momento ideal para você remodelar alguns programas e eventualmente cortar, sim, né, algumas transferências que não são eficientes, né? Tem pessoas com certeza, né, recebendo sem necessidade, e quando você tem um mercado de trabalho mais aquecido como a gente está, é o momento de você repensar e redesenhar alguns programas sociais. É um risco que o governo corre de colocar mais inflação em serviços, quando ele oferece, né, programas sociais tão generosos no momento que o mercado de trabalho está mais apertado. Perfeito. Guilherme, quer fazer sua pergunta? Pode ficar à vontade para abrir o Boa noite, microfone. gente. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Primeiramente, obrigado a todos vocês, né? O encontro foi ótimo. Aprendi bastante aqui. Realmente foram muitos dados, né? Muita informação. Assim. A gente está começando nas ciências econômicas, né? No primeiro período. Eu acho que pode ficar um pouco mais difícil de compreender alguns termos, mas em geral eu acho que deu para absorver bastante coisa, né? Agora, Rafaela, falando diretamente para você, eu sou bancário também, trabalho na Caixa Econômica, né? E concordo com você, essa questão do Bolsa Família, né? A gente tem acompanhado lá na Caixa e acho que muitos concordam com você, né? O Brasil é realmente um país pobre, né? Precisa da política social, mas talvez não seja o momento de acelerar as coisas, né? Gostei muito dessa visão que você colocou. Mas, enfim, eu queria saber de você, se você pode me dar assim, uma visão sobre o impacto, porque nós estamos vivendo assim, numa era de inovação, né? Uma nova onda de inovação. Né? A cada, sei lá, 10 anos a gente vem tendo avanços, né? E agora com a inteligência artificial, isso tem impactado. A gente vê que as empresas estão desenvolvendo seus sistemas, seus softwares, né, nessa área. Por exemplo, na Caixa já tem algumas coisas lá, o Me Ajuda Caixa, que é uma espécie de chat GPT que a gente utiliza. E além da questão da inteligência artificial, eu queria só acrescentar também essa coisa bem atual da demanda ESG, né, ambiental, social e governança. Então, assim, reformulando tudo, como que você acha que isso vai ter impactado o cenário bancário, né, do ponto de vista macroeconômico, né? Como que isso tem impactado as ações, né, dos principais bancos, como o Inter, por exemplo? Você acha que isso vem a colaborar para o futuro próximo? Obrigado. Sobre ESG, essa já é uma agenda que nem é nova, né? Ela já faz parte aqui da nossa rotina, é uma agenda que a gente cuida, que é super importante. Acho que a parte social, né? Acho que boas empresas têm atitudes sociais, engajam seus funcionários em atitudes sociais. A gente tem isso aqui já há bastante tempo, né? Governança também, acho que governança, a gente vê isso, uma evolução no mercado brasileiro, como melhores práticas de governança melhoram a gestão das empresas. O fato do Inter ser uma empresa listada ajuda muito, né? A gente às vezes até é obrigado a seguir práticas de fora. O Inter é listado lá fora e listado aqui no Brasil. Então, a gente tem que seguir boas práticas de governança recomendadas por duas bolsas diferentes. Mas a gente acredita muito, a gente não faz só para cumprir, né? A gente faz porque realmente a gente acredita que o modelo de boa governança, com comitês, com o olhar dos conselheiros em várias frentes do banco, contribui para uma melhora da gestão e do acompanhamento. Então, isso faz parte. A parte ambiental, acho que é menos, né, impactante para nós, apesar que, como sendo um banco digital, a gente sabe que o impacto no meio ambiente é muito positivo, de qualquer maneira, mas também é muito relevante. Acho que a gente acompanha vários clientes e empresas, acho que está no dia a dia de todo mundo. Sobre o uso de tecnologia, essa é o nosso core aqui, né? Então, o Inter nasceu, na verdade, o Inter já existia, né, desde 94, mas na transformação ali a partir de 2016, tecnologia é o core do nosso negócio. O Inter foi o primeiro banco a oferecer uma conta digital
para clientes no Brasil. Na verdade, o Inter trabalhou junto com o Banco Central para desenvolver o modelo de abertura de conta virtual, né? Até então, o único modelo de abertura de contas que existia no Brasil era o cliente ir até uma agência, né, assinar fisicamente um contrato, mostrar seus documentos para um gerente que validava, né, certificava de que aquela cópia daquele documento era realmente seu, e não existia essa abertura de contas via aplicativo. Então, o Inter montou esse modelo junto com o Banco Central. Então, a gente sentou lá com o Banco Central, como que a gente faz para ter um modelo de abertura de contas digital, o que é aceito, o que não é aceito, como é que controla, e hoje esse modelo é usado aí por todos os bancos, né? Então, o uso da tecnologia, ele realmente é transformador. Eu diria que boa parte daquela linha que eu mostrei lá do crescimento dos serviços no Brasil, eu acho que uma boa parte vem com o uso de tecnologia, em várias frentes, né? Tem vários setores de serviços que têm a tecnologia ali ajudando no crescimento, e o setor financeiro, sem dúvida nenhuma, é um deles. E a gente tem junto, né, com a regulamentação do setor financeiro, um Banco Central que também trabalha muito com a tecnologia, trabalha muito bem, né? Eu acho que o Pix é um grande exemplo, né? O Banco Central criou um meio de pagamento instantâneo que é espetacular, né? A gente era muito fã do Pix no desenvolvimento, mas até eu que, né, acompanhei lá desde a criação do Pix, eu me surpreendo até hoje com a disseminação, né? Eu estava vendo um estudo do Pix no Brasil com um sistema semelhante que tem na Índia, e no Brasil a adesão ao Pix, ela é, assim, ela é impressionante, né? O crescimento que a gente tem hoje de uso de Pix, e como que o Pix ajudou a criação de serviços. Eu falo isso, o Pix hoje viabilizou serviços que não existiam antes, né? Você hoje tem um pequeno negócio que ele funciona porque você tem um Pix como meio de pagamento, né? Então, você não depende do cheque, você não depende de cartão de crédito, né? Da pessoa ter um cartão de crédito, você não depende do horário bancário, a TED, ela só funcionava no horário comercial, né? Você quer fazer uma venda no final de semana, não tem TED, né? Então, ou a pessoa tem dinheiro, ou você aceita cartão, ou cheque, você está exposto, né, ao risco de calote, e o Pix transformou o meio de pagamento no Brasil. Então, a tecnologia, ela é transformadora no nosso mercado. Eu acho que as possibilidades que a AI traz são enormes, a gente está bem longe de saber o que pode vir pela frente, mas no mundo que a gente tem muitos dados, né, como a gente tem hoje, sem dúvida, eu acho que a gente ainda vai ver muita transformação tecnológica no nosso setor. E o nosso setor, ele é muito adepto à tecnologia, tanto via empresas, quanto via clientes, quanto via o regulador, né? Então, a combinação dessa boa adaptação que a gente tem de uso de tecnologia é o que pode continuar fazendo a nossa indústria crescer e ser competitiva. E tu? Arthur, quer fazer sua pergunta? Pode abrir o microfone. Boa noite a todos, boa noite, Rafaela. Agradeço a sua apresentação, foi muito esclarecedora. Agradeço também o SEG pelo espaço. Eu queria fazer perguntas relativas às reformas. Eu queria saber se, na sua visão, nós já conseguimos ter hoje, com os dados de hoje, uma avaliação das reformas que aconteceram em 2017 e 2019, reforma trabalhista e previdenciária, respectivamente. Eu também queria que você comentasse brevemente suas expectativas sobre a reforma tributária. O que a gente pode esperar, se o governo vai ter capital político para poder aprovar ela como ela foi planejada inicialmente pelo API, ou se a gente vai ter algumas capturas, alguns privilégios, enfim, algumas palavrinhas sobre esses dois pontos. A reforma, as reformas passadas, sem dúvida, elas agregam para a economia, né? Para alguns casos, a gente tem poucos estudos, como eu falei, acho que a trabalhista é uma que tem surpreendido e acho que carece, né, um espaço aí para os acadêmicos aprofundarem um pouco nesses estudos, mas a gente já vê algumas evidências de melhora no mercado de trabalho, sim. E eu acho que a reforma da Previdência, sem dúvida, a gente vê nos números, né? Se a gente olhar os números de crescimento da Previdência até a reforma
após a reforma, é claro que teve um efeito muito positivo. Pode ser melhor? Pode. Eventualmente, a gente vai precisar de nova reforma de Previdência. A reforma que foi feita, ela resolveu um problema mais imediato, mas ao longo do tempo, a gente está vendo os dados do censo aí mostrando, né, a gente vai continuar tendo problemas demográficos. Isso é comum em todos os países, né? A Europa passa por isso. Aliás, uma dos pontos da reforma que chegou a ser cogitado e não foi aprovado era um aumento contínuo da idade mínima. Né, para você não ter que chamar o Congresso sempre, você já coloca na reforma, a cada 5 anos, a idade mínima vai subir 1 ano ou 2, porque ao longo do tempo a população vai envelhecer mais e a gente vai precisar subir essa barra. Então, a reforma da Previdência trouxe, sim, resultado, a gente vê nos números, mas o fato é que a população envelhece e a Previdência continua crescendo e a gente precisa, eventualmente, planejar uma nova reforma à frente. Sobre a reforma tributária, a gente teve muita discussão. É interessante esses dias, né? Eu faço parte de um grupo de trabalho de apoio à reforma, que eu acho espetacular. Essa reforma, ela tem apoio de setores independentes, que não tem nada a ver com o governo, né? Então, não é nem oposição, nem pró. Então, existem vários setores da nossa economia que estão lá lutando para que a reforma passe, né? Eu acho super bacana, uma reforma que tem esse apoio popular. Ela é muito interessante. E o que a gente tem visto nesses últimos dias são as críticas, né? Como o relator acabou de divulgar esse novo estudo, esse novo relatório, vieram algumas novas exceções, então é um momento de críticas, né? A reforma, ela não tem um desenho ideal, né? Então, respondendo a sua pergunta, ela não é o desenho ideal do API, o desenho ideal era um imposto único, né? Um IVA, uma alíquota só para todo mundo, mas não é possível a gente chegar nesse modelo aqui no Brasil, né? Acho que a primeira concessão que foi feita foi o IVA dual, né, que é você separar a parte dos estados e municípios da parte do governo federal. Essa foi uma concessão que foi feita, também não é o modelo ideal, mas comparado com o modelo que a gente tem hoje, né, já é um grande avanço. E a gente está vendo algumas concessões setoriais que são bastante discutíveis, né? Não sabemos ainda, né, onde que elas vão parar, obviamente que é negativo, né, ter essas concessões, mas ainda assim, eu acho que a essência da reforma ela está mantida, que é o fim dessas legislações intermináveis, né, de ICMS, ISS, e, enfim, PIS, COFINS, é você ter a cobrança do imposto no destino, e é você ter alguma compensação, né, obviamente que com alguns regimes especiais que ficaram de fora, como o Simples, a gente não vai ter uma compensação universal, mas você vai ter uma consolidação maior. Tudo isso tende a melhorar a produtividade das empresas, né? Então, eu tenho uma visão positiva da reforma em relação ao que a gente tem hoje, então é um modelo melhor do que a gente tem hoje, aliás, né, pior não fica, mas acho que a gente está perdendo um pouco ali nesse debate setorial, e, enfim, infelizmente a gente tem perdido um pouco ali nessas discussões sobre as exceções. Perfeito. Gabriele, eu estava com suas perguntas anotadas aqui. Bom que você já pode fazê-las diretamente. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Rafaela. Primeiramente, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o arcabouço fiscal e os seus impactos na economia brasileira. O arcabouço foi um bom desenho, considerando da onde que veio. Você pode fechar seu microfone, está dando retorno aqui. Desculpe. Obrigada. Considerando de onde que o governo partiu, o ponto de partida desse governo foi a PEC da transição, que derrubou o teto e aumentou o gasto, aí a gente deve ter um crescimento de gasto de 6% real esse ano, trouxe muito susto para o mercado. Quando veio o arcabouço, ele foi um bom desenho, considerando esse cenário. Mas eu preferi o teto, né? Eu acho que o teto era muito restritivo, o Brasil precisa de mais restrição do que menos, né? Mas, de maneira geral, o arcabouço tenta fazer um pouco dessa conciliação entre você vai crescer despesa menos que vai crescer receita, então, ao longo do tempo, você faz um ajuste, mas ainda assim você deixa um pequeno espaço para crescimento de despesa,
porque o nosso sistema político não consegue ficar sem crescer nada, né? Como a gente viu aí nos últimos 6 anos. Então, acho que é um desenho médio. O problema maior do arcabouço, eu vejo, que é o mesmo problema do teto e de todas as outras leis, é você cumprir. E aí não tem amarra suficiente, né? Quando um governo não quer cumprir meta, não quer cumprir teto, né? O fura-teto, o Bolsonaro tinha lá o fura-teto, e agora você tem o descumprimento de meta. Enfim, aí você fica na mão realmente do governo se empenhar a trabalhar dentro do próprio arcabouço, né? Então, acho que a grande questão que a gente tem hoje é essa, né? O arcabouço não é ruim, mas o governo vai cumprir o arcabouço? Então, acho que esse é um problema é uma pergunta que a gente ainda não viu a resposta, a gente vai ver ao longo dos próximos anos. E a minha outra pergunta, no caso, seria qual o seu posicionamento sobre o Drex, o real digital, né? E quais são as possíveis consequências dele na economia brasileira? O Drex é mais um avanço, assim como o Pix, né? Eu acho que o Drex é mais um avanço de uso da tecnologia por parte do Banco Central para melhorar o ambiente de negócios, né? Para quem não sabe exatamente o que é o Drex, né, a moeda digital, ela é uma maneira de você fazer contratos dentro do sistema financeiro. Eu vou dar um exemplo, que é a compra de um automóvel. Você vai comprar um automóvel e você vai fazer uma transferência bancária para a pessoa da qual você está comprando o automóvel, e ela vai te passar o registro do automóvel para o seu nome. E aí fica aquele negócio, quem vai fazer primeiro, né? Se eu te mandar o dinheiro, você não me der o registro, eu levo, né, o calote. Se você me der o registro e não te mandar o dinheiro, eu tomo o calote. Então, você tem que ir lá, normalmente, né, esse tipo de compra de imóvel, né? Eu lembro o último apartamento quando eu mudei para Belo Horizonte, né? A gente comprou um apartamento, aí foi eu, meu marido, com, né, o casal que morava no apartamento, com o corretor, e aí ele assinou a escritura, ficou esperando a TED cair, um negócio assim, uma falta de confiança, né, que o negócio vai ser feito. Obviamente que tem uma preocupação, né, principalmente esse tipo de transação de alto valor, todo mundo tem um medo de levar um calote, né. O Drex, ele vai combinar essas duas coisas, né, então via Drex você vai poder comprar um carro e receber a escritura, né, o registro do carro automaticamente. Então, o Drex é essa maneira de você fazer transferências, né, de valores junto com um contrato, uma transferência de serviço. Então, o que uma ferramenta como essa pode trazer? Um ganho de produtividade, sem dúvida, como o Pix. É um meio de pagamento seguro, ágil, que vai facilitar vários negócios, né? Que existem, reduz a inadimplência é um custo, né? Que impede a gente de ser mais produtivo. Então, o Drex pode trazer vários ganhos aí para pequenos negócios e para grandes negócios também. Ok, obrigada. Perfeito. Clarice, pode ficar à vontade. Boa noite. Eu tenho umas 3 perguntas, são principais, assim, até na questão da dívida pública, e como a senhora tinha dito, pode ser que ano que vem aumente a dívida pública, e eu queria saber se existe uma forma que o governo, assim, até pode ser estudado para diminuir essa dívida pública, e se esse cenário pós-pandemia foi um dos principais causadores. Bom, com certeza que a dívida pública sobe ano que vem, não é uma possibilidade, né? Com o cenário que a gente tem hoje, é uma certeza que a gente tem, que a gente vai ter um déficit no próximo ano, a dívida pública ela é alta, tem um custo alto, né? Então você não tem como impedir esse crescimento. Não foi a culpa da pandemia, né? A pandemia, ela teve um gasto, ela causou um aumento pontual de dívida pública, mas depois disso a dívida voltou para um patamar pré-pandemia. Então, foi feito um ajuste fiscal, parte dele foi via inflação, mas de todo jeito foi feito um ajuste fiscal pós-pandemia, que permitiu com que a dívida pública voltasse para um patamar de antes, que era cerca de 73% em relação ao PIB. Então, a pandemia não foi a causadora disso. Hoje, como que você faz para reduzir a dívida pública? É gerando superávit, né? Então, como a gente gera déficit, a dívida pública cresce, né? A partir do momento que o governo passa a gerar superávit, essa receita extra, ela é usada para abater
a dívida, né? Quando que a gente vai ter um superávit? O governo chegou falando que queria zerar o déficit no próximo ano e começar a ter superávit em 2025. E aí a gente poderia, né, 2025, 2026, começar a ver a estabilização dessa dívida para depois ela começar a sair, começar a cair. Hoje a gente estima, de maneira muito, vou falar, uma das estimativas mais otimistas é que um superávit de 1,5% do PIB seria suficiente para estabilizar a dívida. Essa é uma das mais otimistas, né? Tem muito economista que estima aí o superávit tem que ser maior, 2, 2,5. Como a gente está com um déficit de 1, né, existe uma necessidade de esforço fiscal muito grande. Você não faz isso de um ano para o outro, né? Senão você quebra, né? Enfim, você corta recurso, né, de saúde, de educação. Eu acho que não é isso que ninguém quer, mas você faz isso ao longo do tempo, né? E na medida que o governo... Existe um ciclo, né, que ele pode ser virtuoso ou vicioso, né? Na medida que o governo sinaliza que ele vai resolver o déficit, isso aconteceu com o governo do Temer, que continuava com déficits, mas na medida que se sinaliza que você vai entregar superávit, o mercado já se tranquiliza, os juros caem, e isso contribui, né? Menos juros significa uma dívida menos custosa, né? É mais fácil você fazer esse ajuste. O contrário em parte o que aconteceu, né, nos últimos 2 anos, começou no final do último governo. Quando você sinaliza que não tem disciplina fiscal, eu posso furar o teto, eu posso gastar mais a qualquer momento, o mercado cobra mais juros e esses juros mais caros dificultam o ajuste fiscal. Então, hoje é importante o governo fazer as duas coisas, não só entregar um superávit, mas sinalizar que ele vai manter essa disciplina fiscal. Aí sim, a gente pode ver a dívida pública estabilizando. A última pergunta era se existe alguma possibilidade da taxa de desemprego aumentar e causar algum tipo de pressão. Existe. Acho que não hoje, o desemprego a gente fala na economia que o desemprego é aquela variável lagging, né? A variável mais defasada que tem. O que significa isso? Começa uma recessão, né? A atividade começa a cair, crédito cai, empresas param de investir, o PIB fica negativo, mas ainda tem emprego, né? O desemprego só começa a aparecer por último, né? Então é o último sinal de recessão, de atividade fraca, é o desemprego surgindo. E por que isso? Porque as empresas seguram, né? Elas não querem perder funcionários, né? Elas tentam segurar ali ao máximo essas demissões. Então, por isso que o desemprego ele é o último a começar a variar. Hoje, com o cenário atual, a gente não tem nenhuma previsão de um aumento de desemprego, nem para o próximo ano. Um PIB de 1,5, né? A gente vai ter uma geração menor de empregos, mas não um aumento da taxa de desemprego. A gente vai ter aumento de taxa de desemprego, sim, mas aquela sazonal, né? A taxa de desemprego no Brasil tem uma sazonalidade. No final do ano, virada de ano, né? Escolas, educação, setor público, demite, depois se recontrata, mas esse aumento é pontual e sazonal. O que a gente vai ter é uma taxa de desemprego mais estável, né? Uma geração de emprego que vai ser menor, mas é uma taxa de desemprego mais estável. Pode piorar? Pode, né? A gente pode ter um cenário de crise, não é o que está no nosso radar hoje, mas eventualmente a gente pode ter um cenário de queda mais forte de atividade e um desemprego crescendo, mas esse não é o cenário básico que a gente tem hoje. Obrigado, Clarice. Lisabel, a bola está com você. Boa noite. Boa noite, Rafaela. Meu nome é Lisabel, sou aluna do curso de Ciências Econômicas. A minha pergunta é sobre esse diferencial de taxa de juros, né, entre o Brasil e os juros soberanos. Ano passado, essa diferença foi a maior diferença de 2017, então teve muita alocação de capital estrangeiro aqui em virtude do carry trade, né? E hoje a gente está vendo um timing bem diferente em relação a essa perspectiva de corte. Enquanto o Brasil está com perspectivas de corte pelos indicadores econômicos internos, pressão do governo, enfim. Lá fora, cada reunião do Fed, ele fica flertando entre manter a taxa ou elevar ainda mais um pouco, o que faz diminuir o spread. A minha pergunta é, diante desse cenário, você acredita que pode haver essa fuga do capital estrangeiro que ainda está aqui alocado pelo carry trade? E caso isso, na sua opinião, seja viável, aconteça, essa fuga de capital ela pode trazer para o câmbio e para a bolsa? Que tipo de cenários, né? Obrigada. Hoje
a gente viu esse diferencial de juros maior no ano passado, né, boa parte ligada ao risco de eleição, risco político, e também ao risco de inflação, né? Enquanto no Brasil a inflação, eu diria que o principal risco no Brasil que impacta a curva de juros é o risco de inflação. Toda vez que a inflação está alta, o juro sobe. Você não sabe como que vai ser a queda da inflação, né? Por mais que o Banco Central comece a corrigir a Selic, o juro longo, o juro real, ele sobe por conta desse risco. Na medida que a inflação mostrou que estava caindo, estava mais controlada, a gente viu esse juro cair aqui no Brasil. E isso impacta o diferencial de juros. O investidor estrangeiro olha da mesma maneira. Então, esse diferencial de juros maior ou menor, ele não deixa de ser atrativo, porque o investidor estrangeiro está olhando esses riscos. Se o risco cai, ele aceita um diferencial de juros menor. Então, hoje, a gente tem um risco relativamente moderado aqui no Brasil, né? A inflação está em queda, então esse risco inflacionário está baixo, e você tem um risco fiscal ali de pano de fundo, uma incerteza fiscal, não é um grande drama de fiscal, né? Não existe uma bomba fiscal estourando, existe uma má vontade do governo, né? A gente viu, inclusive, a fala do presidente hoje é uma fala exatamente isso, uma má vontade. Eu resumiria a fala do presidente hoje em controlar gasto, né? Que é agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo, né? A gente tem uma restrição orçamentária. Mas a gente não tem uma bomba fiscal estourando. Pode ser criada? Pode também, né? Então, daqui a 2 anos, a gente pode estar com um problema fiscal muito maior. O Brasil sabe estragar bem fiscal, né? Mas não é esse cenário. Então, o investidor estrangeiro hoje olha, ele vê ali um risco de inflação bem controlado no Brasil, bom, um risco fiscal né, médio, né, não tão ruim, não tão bom, e lá fora uma taxa mais atrativa. Então, ele precifica isso de acordo com esse cenário de risco. Então, hoje, o diferencial de juros hoje está refletindo esse apetite de risco do investidor. Então, eu não vejo risco nesse cenário hoje de fuga de capitais, né? O risco seria se mudar o cenário, né? Então, onde a gente poderia ver uma fuga de capitais e um câmbio desvalorizando, se a gente tiver alguma novidade no cenário, né? O que pode ser essa novidade? Pode ser uma PEC da transição nova, né? Então, o governo, na LDO que vai aprovar agora, ele vai lá e muda tudo, falando, não quero saber de arcabouço, quero mais 200 bi para gastar no ano que vem, vai ser ano de eleição, prefeitura, isso é importante para mim. Estou chutando, não estou falando que isso vai acontecer, estou só colocando uma hipótese. Isso aí pode quebrar, né, esse cenário hoje, e aí o investidor fala, não, esse diferencial de juros está baixo para esse risco. E aí ele pressiona, né, sobe o câmbio, né, ele tira dinheiro do Brasil, o câmbio sobe, os juros sobem. Então, isso poderia acontecer. Pode acontecer o contrário também, o Brasil já está com a inflação em queda, né, atividade mais recessiva ali, a inflação cai mais ainda, o fiscal começa a mostrar uma estabilização, e aí acontece o cenário que a gente viu lá com o ILA. Não, 8, para que 9? Eu vou parar em 9, vou continuar cortando. 8, não, 7, não, corta, mas vamos para 6, né? Então, aconteceu um cenário oposto. A gente pôde diminuir ainda mais o diferencial de juros, porque o cenário interno era um cenário de inflação controlada e sem risco fiscal. Então, eu vejo essa possibilidade de 2 cenários diferentes, mas eu acho que para hoje, porque está hoje, eu acho que esse diferencial de juros está bastante razoável e não vejo risco de fuga de dólares, mesmo com algumas falas aí, como a gente viu hoje no mercado. Ok. Professora Márcia, que bom tê-la conosco aqui. Fique à vontade. Boa noite a todos. Rafaela, parabéns pelo tema abordado. Eu, como professora da área de gestão pública e ainda servidora pública, né, gostaria de saber a opinião sua com relação ao que está sendo discutido em Minas, especificamente quanto à adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, que não irá resolver a questão da dívida estadual, pelo oposto, pelos dados que estão sendo mostrados, nós vamos sair de um patamar de 160 bilhões para 210 bilhões, né? E os impactos, como que você visualiza isso na economia de Minas? E essa questão de juros e de desemprego,
de programas de governo, sua opinião com relação a isso, considerando, né, o aumento da dívida vai ser bem considerável, né? O problema orçamentário de Minas Gerais, ele é antigo, então não é um problema que foi criado agora, né? A gente carrega esse problema orçamentário já de alguns anos, a gente empurrou com a barriga, né, esse problema, com dificuldade em fazer esse ajuste. Vale lembrar que há pouco tempo atrás o servidor recebia salário parcelado, né? O Estado não tinha dinheiro nem para pagar servidores. Então, esse problema orçamentário no Estado de Minas, ele já existe há um tempo. E aí, não só, né, você não paga salário, também não paga dívida, né? O governo de Minas Gerais precisa fazer esse acordo com o governo federal para dar uma solução para a dívida. A gente viu governos fazerem isso bem, né? O Rio Grande do Sul é um exemplo de governo que conseguiu se ajustar. Acho que parte do ajuste é doloroso para o Estado, teve que vender estatais, acho que existe uma resistência grande na Assembleia de Minas, não por parte do governo executivo, né? Mas essa é uma boa solução para reduzir dívida. Aliás, um dos pontos, né? A gente vai a pergunta da pandemia, né? Um dos pontos que a gente conseguiu reduzir o déficit muito alto e a dívida pública muito alta pós-pandemia para o pré-pandemia foi através de privatizações, né? Então, essa é uma maneira de reduzir dívida, é você fazer privatizações, vender ativos que podem passar para atividade, para iniciativa privada e serem bem geridos e contribui para o Estado para reduzir dívida, simplificar a estrutura de gestão. Então, a gente viu isso, vários estados fazendo isso, né? Rio Grande do Sul. Aliás, são poucos estados que ainda têm estatais, como a CEMIG e a Copasa. Então, essa é uma das soluções, você se desfazer de empresas, de ativos, e reduzir parte da dívida. O ajuste é doloroso, né? Não é à toa que o acordo, né, do governo acaba colocando algumas cláusulas para forçar esse ajuste. E a gente vê o Rio de Janeiro, né? Muita dificuldade. O Rio de Janeiro acabou dando sorte, o petróleo voltou a subir e as receitas tiveram alguma recuperação, mas a gente também viu muita briga no estado do Rio de Janeiro para cumprir. Até hoje, se não me engano, essa semana saiu mais uma notícia aí de descumprimento, né? Então, é um ajuste doloroso, mas ele é necessário para que o Estado depois tenha recursos para voltar a investir, né? Hoje a gente tem um Estado que não tem recurso para fazer grandes investimentos, isso acaba sendo um problema recorrente, né? Se a gente quer voltar a investir, precisa estar com as contas públicas aí em dia, e infelizmente, o acordo com o governo federal, ele é necessário. Perfeito. Obrigada. Pablo, fique à vontade. Boa noite. Na verdade, a minha pergunta é referente à inflação. Dado uma possível escalada do conflito que está ocorrendo no Oriente Médio, muito possivelmente, ou melhor, é certo, né, que isso forçaria um aumento do preço do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis. Mesmo com o Brasil não mais aderindo ao PPI, isso não poderia forçar o aumento dos combustíveis e, consequentemente, um aumento da nossa inflação, não? Dado que a nossa malha é rodoviária, né? Então, a gente transporta alimentação através do meio de carros e caminhões, perdão, e isso não poderia influenciar a política do Banco Central, não, porque ele espera, né, que a gente atinja um Selic de 9% em 2024, mas essa possível escalada do conflito não faria com que, ao invés de abaixar os juros, caso ocorra um aumento pontual da inflação, a gente retorne a aumentar a Selic, não? De fato, se a gente tem uma alta de preço de petróleo, ela causa um repique inflacionário, sem dúvida, né? Então, o petróleo sobe, a gasolina sobe, você tem uma alta inflacionária. Existe efeitos de segunda ordem, né, como diz o Banco Central, que né, você tem um primeiro momento sobe a gasolina, mas depois sobem outros serviços porque o custo da gasolina está maior. Então, uma alta do petróleo pode sim causar repique inflacionário. Não no atual patamar. O atual patamar entre 80 e 90 dólares não é um patamar que preocupa. É um patamar que está em média ali com o que o petróleo está variando nos últimos meses. Óbvio que o petróleo chegou a bater 70 na mínima do ano e recuperou, mas hoje nesse patamar, olhando, né, a média, né, dos últimos meses, ele não é inflacionário. Na verdade, a gente teve inclusive redução
de preço da gasolina na semana passada, porque o preço da gasolina no mercado internacional está menor, né? O petróleo até subiu um pouco, mas aquele spread de produção das refinarias acabou reduzindo. A gente viu algumas refinarias voltando com aumento de capacidade no mundo como um todo. Então, hoje, tem uma preocupação, né, obviamente, e fora a preocupação humanitária, claro, existe uma preocupação que um conflito se alastrando pode impactar o preço do petróleo, mas no atual patamar, não. O atual patamar ele já está refletido nos preços de mercado. Como que o governo vai reagir? É uma outra pergunta, né? O governo pode segurar um pouco, né, o preço da gasolina. Essa não é uma boa prática. E independente do governo segurar ou não, via Petrobras, o preço da gasolina, o Banco Central fica sim preocupado. Se a gente tiver um cenário que o petróleo está em 100, 120, e aqui você não tem correção da gasolina, você fica com expectativa de inflação desancorada. A qualquer momento você pode ter aquele aumento de gasolina. Então, sim, seria uma preocupação, mas não nesse patamar de preço de petróleo que a gente tem visto. A gente não prevê aí um aumento de gasolina no curto prazo. Excelente. Professores Humberto, Schecker, querem fazer mais alguma pergunta? Ou a gente pode partir para o encerramento? Eu estou satisfeito, Marcelo. Schecker está fechado. O microfone. Ai, desculpa. Não, era só no sentido de mesmo agradecer por demais a Rafaela. Eu acho que esses momentos são muito importantes, sabe, Rafaela, na medida que eles constroem conosco, assim, uma empatia com os nossos alunos que passam a transpor um pouco daquilo que a gente leva para a sala de aula para uma visão pragmática, aplicada e, sobretudo, significativa sob o ponto de vista de trabalho, né? Então, assim, eu agradeço por demais essa oportunidade que você nos trouxe. Falar dessas questões que hoje lidam com essas turbulências, né, da economia não só nacional, que tem um viés político, mas também tem um viés da política internacional, quer dizer, tudo isso forma um sentido muito grande, né? E a gente sabe da riqueza que isso constrói, não só para o aprendizado dos nossos alunos, né, mas também para a excelência desse debate que a gente gosta e tenta promover aqui rotineiramente, tá? Assim, muito obrigado a você por esse encontro, por essa simpatia que você nos trouxe aqui dessa transmissão de dados, né? E, por favor, contem conosco, viu, Rafael? Eu sei que nós temos aqui vários dos nossos alunos, né, que têm no Inter um destino, né, do primeiro emprego, né? Vários alunos nossos, né, hoje fazem parte da equipe do Inter, né? E assim, para nós é muito bacana viver esse intercâmbio e viver essa proximidade, né? E um pouco dessa simbiose com vocês, tá? Muito obrigado de coração, tá? Que você volte outras vezes para abrilhantar como você fez hoje, tá? Imagina. Gratidão. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer trocar ideia aí com os alunos, enfim, falar um pouquinho do que a gente está vendo, representar o Inter, e foi um prazer enorme. Obrigada, Marcelo, obrigada a todos, e até uma próxima. E professor Humberto? Bom, eu só tenho a agradecer a Rafaela, como eu disse, ela prontamente aceitou esse convite para estar aqui conosco na PUC, e foi um prazer ouvi-la, Rafaela, e faço minhas as palavras do professor Schecker. Espero que brevemente você possa voltar e possa trazer esses conhecimentos e compartilhá-los com os nossos alunos aqui na PUC. Muito obrigado. Eu fico nessa missão ingrata, porque eu não tenho como agradecer tantas pessoas, porque desde a primeira mensagem para a Rafaela, eu tentando incomodá-la ao mínimo, né? Eu sei da sua rotina, né? E de imediato aceitou o convite, né? Então, realmente não tem como agradecer, tá, a sua gentileza. Agradecer ao professor Humberto, né, que fez o link com a Rafaela, a presença do professor Schecker, né, que ajuda a agradecer o nosso evento, tá, em recuperação ainda de saúde, né, mas fez questão de estar aqui conosco. E com todo carinho, tá, com todo carinho, a presença de cada um dos nossos alunos, né? Tudo isso aqui, né, feito pelo ICEG, é feito para cada um de vocês. Tenho certeza que nas nossas aulas, na semana que vem, esses assuntos ainda vão repercutir bastante,
tá? E essa fala da Rafaela não se encerra aqui, né? E ela vai continuar nas nossas salas de aula, certo? Gente, muitíssimo obrigado. Só queria relembrar que quem chegou depois, é, todo esse material vai ficar gravado no canal do ISEG no YouTube, ok? E, por favor, sigam a Rafaela, assim como eu faço, né, nas redes sociais de vocês, tá? Ela sempre tem postagens muito boas, tá bom? Gente, obrigado, Rafaela, muito obrigado. Tá? Bom Obrigada, final de semana a pessoal. Boa todos. noite. Boa Obrigado, noite. Rafaela, mais uma vez. Tchau, Obrigada, boa tchau. noite. Tchau. Gente, então, parando a gravação em 3, 2, 1.